Desde o alvorecer da civilização, tiranos têm atormentado a humanidade. Movidos por uma fome insaciável de poder, esses indivíduos fizeram de tudo para controlar tanto a mente quanto o corpo de seus súditos. Sob essa perspectiva, a história da civilização é, na verdade, a história de diversos graus de escravidão humana. Mas e se eu te dissesse que essa escravidão é voluntária? Durante séculos assumimos que as massas eram simplesmente vítimas de sua opressão, incapazes de resistir devido à ameaça da força exercida pelas pessoas poderosas. Mas no século XVI, um jovem filósofo francês chamado Étienne de la Boétie revolucionou essa visão com uma pergunta devastadora. Como é possível que tantos homens, tantas cidades, tantas nações suportem às vezes um tirano só? A resposta de La Boétie em seu ensaio, Discurso da Servidão Voluntária, é perturbadora. Todos os governos, incluindo os mais tirânicos, só podem governar por longos períodos se tiverem o apoio da população. Pense nisso. Aquelas pessoas no poder estão em vasta desvantagem numérica. Elas dependem das populações subjugadas para fornecer recursos, mão de obra, obediência. Se um número suficiente de pessoas simplesmente se recusasse a obedecer e parasse de entregar sua riqueza e trabalho, suas opressoras, nas palavras de La Boétie, ficariam nus, pobres e sem nada, da mesma forma que a raiz, sem umidade e nutrição, se torna galho seco e morto. Portanto, a submissão até mesmo aos regimes mais opressivos é sempre uma servidão voluntária, baseada no consentimento popular. Como La Boétie explica de forma magistral, não é necessário combater esse tirano nem derrubá-lo. Ele será destruído no momento em que o país se recuse a servi-lo. Não é preciso tirar-lhe nada, basta que ninguém lhe dê coisa alguma. São os povos que se deixam oprimir. É o povo que se escraviza, que se decepa, que, podendo escolher entre ser livre e ser escravo, prefere o jugo e aceita seu mal. Mas por que fazemos isso? Por que agimos contra nossos melhores interesses? A maioria dos animais exibe um instinto natural de liberdade. Quando tentamos capturar um animal selvagem, ele foge aterrorizado ou reage com agressividade feroz. Em cativeiro, seu vigor se atrofia e é substituído por letargia. La Boétie argumenta que nos humanos, esse instinto de liberdade é ainda mais pronunciado. Então, o que aconteceu? O primeiro fator é a poderosa influência do costume, nossa tendência de nos acostumarmos às condições em que nascemos. Assim como um animal nascido em cativeiro não conhece a liberdade que lhe falta, aquelas pessoas nascidas na escravidão do Estado também não sabem o que significa ser livre. La Boétie compara isso ao antigo rei Mitrídates, que se habituou ao veneno bebendo pequenas doses ao longo do tempo. Tal como ele, aprendemos a engolir tudo até não sentirmos mais o amargor do veneno da servidão. Mas o costume sozinho não explica tudo. As classes dominantes sempre souberam que, para manter o poder, precisam conquistar ativamente o consentimento. Os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, escreveu La Boétie, eram para os povos antigos iscas da servidão, preço da liberdade, instrumentos da tirania. Nos dias modernos, esses instrumentos mudaram de forma, mas sua essência permanece. O suprimento infinito de entretenimentos vazios, os efeitos entorpecentes de diversas substâncias, a farsa dramática das eleições políticas, tudo isso serve para distrair nossa atenção da realidade de nossa escravidão. Outra tática antiga era análoga ao que hoje chamamos de estado de bem-estar social. La Boétie observou que as classes dominantes distribuíam pão, vinho e dinheiro em certos dias e logo depois o povo gritava «Vida longa ao rei!». As pessoas tolas não percebiam, escreveu La Boétie, que estavam apenas recuperando uma parte do que era seu e que o tirano não podia dar-lhes nada que não tivesse roubado antes. Mas as classes dominantes foram além do pão e circo. Elas buscaram não apenas consentimento, mas adoração, usando técnicas religiosas para tornar sua autoridade sagrada. Mitos, rituais, simbolismo religioso, a construção de edifícios imponentes que se assemelham a templos, tudo isso é usado para, nas palavras de La Boétie,
Tomar emprestado o aspecto de divindades, servindo-se disso para proteger a má vida que levavam. Mas La Boétie não considerava essa situação inevitável. Assim como sempre existiram aquelas pessoas que buscam governar, também sempre existem indivíduos que se rebelam instintivamente contra qualquer forma de servidão. Ainda que a liberdade se perdesse completamente do mundo, La Boétie escreve, essas pessoas a reinventariam. Para elas, a servidão, por mais bem disfarçada que aparecesse, nunca seria coisa boa. Esses indivíduos formam uma elite de vanguarda da liberdade, dedicam tempo educando-se e desenvolvendo capacidades críticas para mostrar às outras pessoas a natureza enganosa do poder político. Este trabalho é feito na percepção de que, se uma massa crítica se torna consciente de sua escravidão e do verdadeiro valor da liberdade, a servidão voluntária terminará abruptamente. E então La Boétie deixa-nos com estas palavras poderosas. De todas as indignidades que nem as feras do campo suportariam, de todas podeis libertar-vos, se tentardes. Não digo para vos libertardes, mas apenas para quererdes fazê-lo. Tomai a resolução de não mais servirdes e sereis livres. Não vos peço que empurreis ou derrubeis o tirano, mas somente que não o apoieis. Não tardareis a ver como esse colosso, ao qual se tire a base, cairá por terra e se quebrará. A liberdade, segundo La Boétie, não requer violência ou revolução, apenas a coragem de parar de consentir com nossa própria escravidão. A pergunta que fica é: você está pronto para parar de servir? Depois de absorver essas ideias provocativas de La Boétie, talvez você esteja se perguntando: onde eu vejo exemplos de servidão voluntária na minha própria vida? Que sistemas ou estruturas eu apoio sem questionar? Que tradições aceito simplesmente porque sempre foi assim? A verdadeira liberdade não é apenas política. Ela começa com a liberdade de pensamento, com a coragem de questionar o que nos foi ensinado a aceitar como normal. Cada vez que paramos para refletir criticamente sobre o mundo ao nosso redor, damos um pequeno passo em direção à liberdade que La Boétie descreveu. Se este vídeo despertou reflexões importantes em você, não guarde essas ideias só para si. Compartilhe este conteúdo com pessoas que também valorizam o pensamento crítico. Deixe um like se o tema te tocou de alguma forma e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre filosofia política e liberdade de pensamento. Nos comentários me conte. Qual foi o insight que mais te marcou? Que exemplos de servidão voluntária você identifica na sociedade atual? Lembre-se, a mudança começa com a consciência, e a consciência se espalha quando compartilhamos conhecimento. Até o próximo vídeo.